Eu tenho certeza de que quando você estava estudando no ensino médio, tá? Talvez no ensino fundamental, quando você estava na sua vida escolar, você deve ter conhecido vários assuntos que acabaram se transformando em mitos. Mitos da língua portuguesa, alguns mitos linguísticos. Pois bem, existem alguns mitos linguísticos que estão relacionados à pontuação. Tá? Um deles é o caso de você empregar a vírgula e a palavra e. Bem, pelo menos eu lembro de que quando eu era criança, quando estava no ensino médio, né, adolescente, eu tive professores, alguns muito bons, mas outros nem tanto, que perpetuavam esse mito. E esse mito era o seguinte: não pode colocar uma vírgula e de repente colocar a palavra e. Fica errado. Tá? Então olha que coisa curiosa. Isso é um mito, né? Não existe essa noção. Como é que você não pode colocar? Existem casos em que você deve colocar essa vírgula. E alguns casos em que isso não é recomendado. Como no caso de uma enumeração para colocar o último elemento. Não é recomendado colocar uma vírgula, a menos que você queira enfatizar o último elemento dessa enumeração. Pois bem, eu vou trabalhar agora com alguns casos em que nós teremos de usar a vírgula e a palavra e. Vamos acompanhar? Veja o primeiro caso. Vírgula mais e. Na primeira circunstância, a vírgula será empregada para separar orações coordenadas, certo? Oração coordenada com um sujeito distinto. Então, essas orações devem possuir sujeitos diferentes. Veja só a frase que eu vou colocar aqui. A minha professora entrou na sala e os colegas começaram a rir. Você vai investigar o porquê dessa relação. Deixa eu colocar aqui essa marcação. A relação da vírgula com o e. Primeira coisa, veja o verbo entrar. E aqui fica a pergunta. Quem entrou na sala? A resposta será minha professora. Então, ó, minha professora é o sujeito do verbo entrar. Nós analisamos aqui a primeira sentença, que é a oração coordenada assindética. Olha a segunda. Na segunda você tem, e os colegas começaram a rir. O verbo está aqui. Quem começou a rir? Os colegas. Esse termo funciona como sujeito dessa forma verbal. Então eu tenho dois sujeitos diferentes. No primeiro, minha professora, no segundo, os colegas. Por ser sujeito diferente, essa vírgula aqui, junto com esse e, essa vírgula é obrigatória. Professor, eu posso tirar? Não, não pode. Essa vírgula é obrigatória. Você tem que deixar essa vírgula aí para manter a correção gramatical, evidentemente, para acertar a questão aqui. Então, obrigatoriamente, você precisa manter essa vírgula. Primeiro caso, tá? Talvez um dos casos mais comuns. O segundo caso tem a ver com uma figura de linguagem. Uma figura de linguagem chamada de polissíndeto. Essa é a maneira de falar, né? Polissíndeto, tá? É uma proparoxítona. Polissíndeto. O que é isso? Lembra o que é síndeto? Síndeto é conjunção. Então eu vou ter uma construção, uma frase em que haverá várias conjunções. E para isso eu vou ter que separar com várias vírgulas. A repetição proposital de conjunções nós damos esse nome de polissíndeto. O exemplo que eu tenho aí para você é o seguinte, veja só. Estuda, e luta, e trabalha, e batalha, e se dedica. Deixa eu colocar a última vírgula aqui. Olha só. Estuda e luta e trabalha e batalha e se dedica. Eu tenho várias vezes a conjunção aditiva. Para que serve a conjunção aditiva? Aqui é para conferir um efeito talvez mais dramático, um efeito de sentido que quer mostrar continuidade, talvez até dar essa ênfase aqui com essa conjunção. Então, se eu tiver essa repetição proposital de conjunções, a vírgula será também obrigatória. Lembre-se de que é o nome da função, o nome da figura, polissíndeto, ok? Isso acontece com outras conjunções também, mas aqui eu estou demonstrando com a conjunção e. Afinal de contas, o que nós estamos estudando é a vírgula com a palavra e. Tudo bem? Mais um caso. Se nós tivermos na sentença a conjunção e com o valor semântico
de mas, uma conjunção e com o valor adversativo, tá? Adversativo. Veja o exemplo. Juscelino ganhou na loteria e não gastou um centavo. Tá? Essa primeira oração é a nossa oração coordenada sindética. Na segunda, nós temos a conjunção e. E essa vírgula é obrigatória porque esse e não é um e aditivo, necessariamente. Esse e é um e adversativo, ele tem o sentido de mas. É como se eu dissesse, Juscelino ganhou na loteria, mas não gastou um centavo. Então, esse e tem valor semântico adversativo. Por isso, a vírgula que está aqui é uma vírgula obrigatória. Vírgula obrigatória. E por fim, o último caso de vírgula com a palavra e é para enfatizar o elemento colocado posteriormente. Enfatizar o elemento posterior. Como é que fica? A menina lhe deu um fora e ainda lhe desaforou. Olha só. Tem aqui a sentença. A menina lhe deu um fora. Oração coordenada assindética. A segunda é oração coordenada sindética aditiva. Mas veja, esse e que está aqui está indicando, juntamente com essa palavra ainda, que a segunda frase tem, em tese, mais importância do que a primeira. Tá? Então essa vírgula aqui ó, é uma vírgula obrigatória. Beleza? Vírgula obrigatória para esse caso. Viu aqui como entender o lance da vírgula mais a conjunção aditiva. Aí, olha só, para sintetizar as regras e talvez facilitar o seu trabalho com a parte de pontuação, mas a parte relacionada à vírgula especificamente, eu vou te passar o que eu costumo chamar de regra de ouro da pontuação. Vamos observar ali? Veja, primeira regra, não se emprega uma vírgula entre sujeito e verbo e entre verbo e objeto. Porém, atenção, não se emprega vírgula entre sujeito e verbo em hipótese alguma, tá? Em hipótese alguma, que nunca vai haver vírgula. Pablo, eu tenho uma gramática na minha casa e na minha gramática dizem o seguinte: se o sujeito for muito extenso, para conferir maior clareza, eu posso colocar uma vírgula. Então vou te dar uma sugestão. Você vá lá, pega essa pessoa que escreveu essa gramática e meta a mão na cara. Por quê? Não pode fazer isso. Tá? Eu não posso colocar vírgula. Que vai conferir clareza? Mané clareza? Nada a ver. Ela não vai conferir clareza por quê? Você vai quebrar uma relação sintática necessária. Então, uma vírgula entre sujeito e verbo não dá para colocar. Ah, eu posso ter um termo intercalado, mas aí outra coisa. Aí um termo intercalado não é uma vírgula entre o sujeito e o verbo. Isso não pode existir. Tá bem? Agora, vamos parar para pensar aqui. Vírgula entre o verbo e o objeto. Imagine só. O verbo está lá na estrutura SVO, certo? Sujeito, verbo, objeto. Essa regra vale só para a ordem direta. Entre o verbo e o objeto, não dá para colocar uma vírgula ali, porque senão vai prejudicar a correção gramatical. Ressalto se for na ordem direta, exclusivamente. Veja só, eu estou aqui mostrando para você, vamos acompanhar aqui na tela. Na ordem direta, lembra que a ordem direta é SVO. Se você deslocar o objeto, tá? Por exemplo, para o início da sentença, topicalizar, você pode. Veja só. A casa, vírgula, eu a comprei. Além de topicalizar, eu também coloquei um objeto direto pleonástico aqui. O que você tem que perceber, nesse caso, a vírgula aqui, serviu para mostrar que eu desloquei esse elemento, que é o objeto direto. Tá? Então é só na ordem direta. Como seria? Eu comprei a casa. Tá? Aqui, ó, eu não posso colocar a vírgula. Se puser a vírgula, vai criar problema para a construção da correção gramatical, né? Vai criar problemas para a correção gramatical. Mas é claro que a banca vai fazer isso com uma frase um pouco maior. Veja só. Depois de anos, ele decidiu que faria uma tatuagem. Muito bem. Nessa frase,
a banca vai dizer para você que não existiria problema colocar uma vírgula depois do verbo decidir. Para pensar, depois de anos é adjunto adverbial, de tempo. Ele é sujeito do verbo decidir. Sujeito, verbo. Quem decide, decide alguma coisa. Ele decidiu que faria a tatuagem. Esse termo é um objeto direto oracional. Olha a conjunção, olha o verbo aqui. É uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Essa vírgula prejudica a correção gramatical, então não posso colocá-la. Beleza? Tem que ficar sem a vírgula. Outra coisa, para você lembrar de todos esses elementos que eu te falei, né, para que a vírgula serve, todas essas regras aí, eu coloquei essa expressão, a vírgula é 10. Tá? Para quê? Vamos colocar assim, para você lembrar quais são os verbos que introduzem as regras. A vírgula desloca, a vírgula enumera, a vírgula explica, a vírgula enfatiza, a vírgula isola e a vírgula separa. Tá? É para isso que serve a vírgula. Nós utilizamos essa espécie de nomenclatura para designar funções da vírgula. Essa é a regra de ouro, beleza? Acabamos aqui o estudo da pontuação atrelado à vírgula. Vamos adiante ver demais funções? Olha só, o próximo sinal é o ponto final. Nós utilizamos um ponto final para quê? Ele é utilizado no final das frases para indicar uma pausa total. Na verdade, ele é o que nós chamamos de medida do período. O período vai da letra maiúscula até o ponto final. Tá? Então, olha só, não quero dizer nada. Parei aqui, ponto final, certo? Medi o período, letra maiúscula, ponto final. Esse é um caso lógico, né? Ninguém iria errar uma coisa dessa. Em abreviaturas, Senhor, antes de Cristo, limitada, numeral, adjetivo, observação. Quando eu coloco exemplo, tá? Exemplo, eu coloco aqui o ponto final para fazer essa abreviatura. Isso é obrigatório na língua portuguesa. Depois, vamos pensar aqui no uso do ponto e vírgula. O sinal de ponto e vírgula. Vamos colocar um hífenzinho aqui, ponto e vírgula. Nós usamos, em primeiro lugar, para separar itens que aparecem em uma enumeração. Veja só, uma boa dissertação apresenta coesão, coerência, progressão lógica, riqueza lexical, concisão, objetividade, eu posso colocar um E aqui ainda, e aprofundamento. O último elemento fica assim, com ponto final. Lembre-se de que você pode fazer essa mesma enumeração colocando tudo em linha. Como assim em linha, professor? Assim, uma boa redação apresenta coesão, ponto e vírgula. Coerência, ponto e vírgula. Depois, progressão lexical, entendeu? Em linha. Aí, a banca pode vir de vez em quando e pedir para você se você pode retirar o ponto e vírgula daqui e deixar apenas vírgulas. Se tiver em linha assim, pode, não tem problema. E se for aqui, numa numeração assim, eu posso tirar os sinais de ponto e vírgula e deixar só vírgulas? Não, aí não pode. Tá? Que mais? Se você quiser separar um período que já está dividido por vírgulas. Por exemplo, queria passar no concurso, ponto e vírgula, e estudar não queria, porém. Aqui você vai ter que analisar todas as funções sintáticas que nós temos ali. Na verdade, não função sintática. É mais a questão de distribuição das coisas dentro da frase. Pense, eu tenho uma primeira oração que é uma oração coordenada, tá? Acompanhe ali comigo. Queria passar no concurso. Oração coordenada assindética. Aí eu tenho uma separação. Por que tem uma separação? Porque como eu estou colocando uma oração coordenada, a vírgula aqui vai aparecer evidentemente. Só que não tem uma vírgula, tem um ponto e vírgula aqui. Olha a oração que está na frente. Está assim, Estudar não queria, porém. Está vendo essa palavra porém? É a nossa conjunção. Tá?
é a conjunção. A vírgula que está aqui está demarcando o quê? Deslocamento. Deslocamento. Você lembra como é que é um deslocamento? Mobilidade sintática. Então essa vírgula aqui demarca a mobilidade sintática. Quer dizer, eu tirei a palavra porém daqui para deslocá-la para o fim da frase. E nesse deslocamento eu fui obrigado a colocar essa vírgula. Ora, eu tenho uma vírgula para marcar deslocamento, eu não vou usar o ponto e vírgula para isso, eu vou usar a vírgula. O que eu faço então? Eu coloco no lugar da vírgula que existia aqui antes, um ponto e vírgula. Essa é a lógica, tá? De você separar uma oração que já se encontra dividida por vírgulas. Aqui tinha uma vírgula, colocou uma vírgula para desempenhar outra função, isso passa a ser um ponto e vírgula. Que mais? Para separar partes do texto que se equilibram em importância. Veja essa frase. O capitalismo é a exploração do homem pelo homem. Ponto e vírgula. O socialismo é exatamente o contrário, tá? Que é a exploração do homem pelo homem, certo? Rigorosamente o contrário. Aqui, eu tenho ponto e vírgula para marcar que a primeira parte da sentença, a parte A, é tão importante quanto a parte B. Equilibram-se em importância. Eu não tenho, por exemplo, uma conclusão ali. Eu tenho duas sentenças que têm a mesma importância na construção da minha argumentação. Perfeito? Então tá jóia. Emprego dos dois pontos aqui. Agora, vamos falar sobre o emprego dos dois pontos. Pode ser grafado assim, com hífen, tá? Quando nós empregamos o sinal de dois pontos? Primeira coisa, quando vamos fazer uma citação ou quando vamos introduzir a fala de um personagem. O que nós chamamos de discurso direto, tá? Discurso direto é a fala de personagem. Veja, Maria disse, dois pontos, traga o que eu pedi. E aqui, ó, o travessão, tá? Maria disse, tem que aparecer esse sinal de dois pontos, daí eu trago o que eu pedi. Segundo caso, quando você quer indicar uma enumeração, quero apenas uma coisa, dois pontos, que o aluno entenda essa matéria. Eu coloquei no referente aqui, ó, a palavra uma, mas eu poderia dizer quero apenas três coisas e colocar quais eram essas enumerações. Aqui eu empreguei o ponto e vírgula. Entenda uma coisa, eu poderia trocar esse ponto e vírgula por um travessão, tá? E manteria a correção gramatical e o sentido do termo aqui, o sentido da sentença. Outro procedimento que você poderia fazer seria o seguinte. Você poderia tirar esse sinal de dois pontos, fazer um abre parênteses e um fecha parênteses aqui antes do ponto final, porque daí mantém o sentido. Tá? Então, lembra, para introduzir uma enumeração. Só que aqui, ó, essa enumeração coincidiu com o fato de ser um aposto, né? Por isso que dava para colocar entre parênteses. Tem que ficar claro isso para você. Aí, olha só, aqui eu dei esses dois casos. Deixa eu colocar mais um caso para você. Eu vou abrir uma tela em branco para poder colocar mais um caso de emprego dos dois pontos, que não estava ali, tá? É o caso C. Quando você vai fazer o que nós chamamos de introduzir uma sentença comprobatória, tá? Sentença comprobatória quer dizer que confirma alguma coisa. Sentença comprobatória a anterior. Sentença comprobatória à sentença anterior. Eita, professor burro. Vamos arrumar anterior. Joia. Imagine a seguinte sentença. Vou colocar um exemplo aqui. O povo se rebelou. Dois pontos. Manifestantes lutam contra os 300% de aumento
nos impostos. Muito bem. O que acontece? Nessa frase, anota aí, nessa frase, esse sinal de 2 pontos está introduzindo essa sentença. Manifestantes lutam contra o aumento, os 300% de aumento nos impostos. Essa frase comprova a frase anterior. Sentença comprobatória, comprobativa. Tá? Comprobatória é melhor. E aqui, o sinal de 2 pontos está tendo esse papel de introduzir essa sentença. Que fique claro para você. Nesse caso, poderia trocar o sinal de 2 pontos por um travessão e ainda manteria a correção gramatical e o sentido perdão, da sentença. Joia? Olha só, vamos pegar outro sinal, o sinal de aspas. Nós utilizamos as aspas para quê? Tem uma especificação bem larga da utilização das aspas na matéria de redação de correspondências oficiais. Tá? Mas aqui também dá para estudar um pouquinho sobre isso. Ó, usamos as aspas para indicar a citação de alguém. Ó, uma citação literal. Mais importante do que ser é parecer ser, disse o filósofo. Coloquei um travessão aqui para isolar o comentário no texto. Como é a citação de alguém, nesse caso a citação é do Maquiavel, eu coloquei essa citação entre aspas. Beleza? Que mais? Para você identificar expressões estrangeiras, neologismos ou gírias. Por exemplo, tenho ali, war foi o que escreveram na faixa. Tá? Vamos fazer o seguinte, vamos tirar essa vírgula daqui e vamos pensar nessas aspas. Esse sinal de aspas identifica o quê? Que a palavra war não é uma palavra da língua portuguesa, é um estrangeirismo, é uma palavra de língua inglesa, que significa guerra. Tá? Então aqui, ó, colocamos esse termo, tá, entre aspas. Professor, por que você tirou a vírgula dali? Eu tirei a vírgula dali porque a palavra war, tá, aparece como o sujeito do verbo ser, então não pode ter essa vírgula. Depois, ficava brinca brincando, como escrito no livro. Brinca brincando, ó, eu peguei aqui brinca, brinca e ANDO. Esse neologismo não é meu, né? Não é meu, na verdade é do esse aqui é do Mário de Andrade. Ficar brinca brincando é a mesma coisa que ficar de brinca brinca. Professor, o que é isso? Ficar tirando onda, basicamente. Como é um neologismo, é uma palavra criada, uma palavra inventada para a língua, então nós colocamos entre aspas para marcar esse caso, essa ideia de neologismo. Perfeito? Veja só, adiante. Passe na minha baia depois. Isso aqui é uma gíria, tá? Isso aqui está claramente identificando uma gíria. O que o cara quis dizer com passe na minha baia depois? Distinto companheiro, vá à minha residência posteriormente. Mas ele falou isso num formato de gíria. O que mais? Nós utilizamos aspas para indicar o sentido não usual de um termo. Produtos verdes custam caro. Esse verdes aqui indica o quê? Indica que não poluem o meio ambiente. É essa a ideia. Depois, se você for indicar o título de uma obra, amar, verbo intransitivo, é uma obra do modernismo brasileiro. É o título da obra. Para eu não colocar em itálico, como eu não posso escrever em itálico manuscrito, eu coloco o quê? Um sinal de aspas. Perfeito? Por fim, serve para revelar ironia. Tá? Ironia quer dizer que você está dizendo o contrário do que pensa. Olha o exemplo, ele é um grande pensador da humanidade. Aqui eu estou falando do Zé das Couves, lá que não entende de nada. Quando eu falo, nossa, que pensador, eu estou sendo irônico. O que eu quero dizer? Eu quero dizer que esse cara é um animal vestido, é um burro. Mas aí eu coloco entre aspas para tirar essa onda. Talvez ele nem perceba e ache que eu fiz um elogio para ele. Tá ok? Quase acabando essa partezinha de pontuação, tá? Já ouviu falar de reticências? Reticências são os chamados 3 pontinhos. Olha só, nós usamos reticências para quê? Definição. Indicar a supressão de um trecho, tá? Retirado de um trecho, uma interrupção na fala ou dar ideia de continuidade. Por exemplo, eu coloquei um trecho de poema aqui. Ó, que saudades que tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida. Ainda não continuei a sentença, que os anos não trazem mais. Essa seria a continuação. Quando eu tenho esse termo aqui, ó, entre
parênteses e essas reticências aqui no meio, nós vamos identificar o quê? A supressão do trecho do texto. O cara ele quer dizer o seguinte, tinha mais texto aqui de onde eu tirei isso. Tá? Eu coloquei essas reticências para marcar que eu suprimi o trecho do texto. Beleza? Olha o outro exemplo. Então ele entrou na sala e... Oi, galera! Esse E aqui, ó, indica que alguém estava falando, veio outra pessoa e fez uma coisa chamada assalto de turno. Ele foi ali, tomou o turno do cara à força. Tá? Então é uma interrupção na fala. Beleza? E depois, eu até acho você bonitinha, mas... Esse mas serve para quê? Para você dar a ideia de continuidade. E a pessoa já vai se ligar no que você quis dizer. Olha, até acho bonitinha, mas... Não, né? Basicamente é isso que ela quis mostrar. Aí, parênteses. Nós vamos parênteses para quê? Para encher a casa do fim de semana? Não, não é parênteses, burro. É parênteses. E pode escrever parênteses também com i, tá? Também tá certo. Olha só, atenção aí. São usados quando você quer explicar melhor algo que foi dito ou para fazer simples indicações. Veja, foi o homem que cometeu o crime, o assassinato do irmão. Eu coloco entre aspas, aliás, entre parênteses, posso colocar um travessão aqui simplesmente, no lugar desse abre parênteses, tirar esse aqui, ou ainda colocar 2 pontos e não deixar entre parênteses. Aqui é um exemplo, bem simples esse caso aqui dos parênteses, para isolar alguma coisa com sentido explicativo. Depois, travessão. Usamos travessão basicamente, atenção aqui, ó, para todos os casos de isolamento que você tiver com uma vírgula. Você usou a vírgula para isolar alguma coisa? Você pode também usar um travessão para isso, para isolar termos na sentença. Primeiro caso, vamos pensar aqui. Além disso, além de isolar esses termos, ó, caso número 1, para indicar a fala de um personagem, discurso direto, né? Olha aqui, ó, você tem que começar com o travessão. Lembra que a professora falava na escola? 2 pontos, pula uma linha, faz um parágrafo, um travessão. Então tem que colocar o travessão para indicar a fala da pessoa. Depois, isola um comentário no texto, tá? Veja só, aquela pessoa péssima de caráter acabou de sair daqui. Eu fiz um comentário no meio do texto. Esse comentário no texto pode vir entre travessões, entre parênteses também, entre travessões, em alguns casos entre vírgulas, se não prejudicar o sentido da sentença. Aí tem que analisar. Que mais? Isola um aposto na sentença, igual a função da vírgula. Minha irmã, a dona da loja, ligou para você, ó, mesmo sentido, é um aposto explicativo. O travessão, então, tem função explicativa aqui? Sim, função explicativa. Serve para reforçar a parte final de um enunciado. Veja, para passar no concurso você deve estudar muito. E aqui travessão, muito mesmo. Você pode trocar esse travessão pelo sinal de 2 pontos, sem haver prejuízo para a correção gramatical ou para o sentido da sentença. E isola uma chamada sentença interferente. Uma sentença interferente, basicamente, é uma oração que você coloca no meio de outra, mas ela não está subordinada nem coordenada à outra, tá? É uma espécie de anacoluto. O que é anacoluto? É uma figura de linguagem que se faz uma interferência ali no meio. Veja a frase que eu coloquei. Há dias houve, aí, olha só, eu já tinha alertado, uma manifestação contra a derrama, tá? Pense aqui, ó, a oração eu já tinha alertado não é coordenado, não é subordinado, não é nada da outra. É uma sentença interferente que eu coloquei aqui no meio. Ela é interferente, então esses travessões servem para isolar essa sentença interferente que aparece ali no meio. Tá ok? Simples pra caramba, né? Simples, muito fácil. Nós conseguimos aqui encerrar agora o nosso raciocínio acerca de pontuação. Essas regras, esses comandos vão te ajudar a entender o quê? A entender as questões e a responder as questões. Fique firme no seu posto, armas na mão, porque você está chegando a hora de combater o bom combate da prova. Maravilha? Então prepare-se, você já sabe. Força, guerreiro!